Sejam todos bem-vindos, um grande abraço a todos. Bem-vindos também no Facebook, um grande abraço. Quem estiver no sistema de streaming, né? Seja bem-vindo. Nós vamos dar continuidade então ao estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo. Deixa eu ver aqui se nós terminamos. Ah, tá. Nós estamos no capítulo 21 agora, tá? Nós vamos começar o capítulo 21. Ok? Então vamos lá. Então a entrada do Messias em Jerusalém, tá? O capítulo 21, versículo 1, então. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta, amarrada e um filhote com ela. Após soltar, conduzi-os a mim. E se alguém vos disser algo, direis que o Senhor tem necessidade deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito através do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, brando, e montado em um jumento, em um filhote de animal de carga. Então, é interessante, né, como que Jesus, a presciência de Jesus, né, como ele comandava, né, todos os elementos que participavam da vida dele, né, pedindo que as pessoas fossem lá, olha, tem lá um jumento, tem, né, você chega para aquelas pessoas e fala que nós estamos precisando, que o Senhor está precisando, né, desse animal. E os discípulos iam confiantes e encontravam a mesma coisa ali, né? Realmente acabava acontecendo do jeito que ele tinha falado, né? Isso é muito interessante a gente observar, né? Indo os discípulos e fazendo o que Jesus lhes ordenara, conduziram a jumenta e o filhote, puseram sobre eles as vestes e sentou-se em cima deles. A numerosa turba estendeu as suas vestes no caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam no caminho. E as turbas que iam à frente e as que o seguiam gritavam dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E ao entrar em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E as turbas diziam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Né? Bom, então aqui, né, pessoal, a gente vê, Emmanuel, inclusive, ele diz, né, numa das suas reflexões em torno do Evangelho, ele diz da seguinte forma, né, que Jesus, nesse domingo de Ramos, né, que era um domingo, né, chegando em Jerusalém, que era a grande central ali da religião, né, do judaísmo, era o ponto central ali do judaísmo, né, a cidade santa, né, de Jerusalém e tal. Então, Jesus chegando, ele já era conhecido, né, ele já era muito conhecido, ele já estava famoso pela as curas que estava fazendo, pelos ensinamentos que estava dando, né? Então foi um ato de louvor, né? As pessoas se aproximaram, colocaram ramos, né? E, e estendendo, né? As suas, as, as suas reverências, né? A ele e tal. Só que Emmanuel nos lembra o seguinte, que Jesus fez questão
de estar montado no jumento. Emmanuel nos lembra esse fato, né? Que não foi à toa que Jesus ele pediu que se trouxesse um jumento. Isso teria um significado simbólico. Emmanuel diz assim, que Jesus deixou claro que quem estava recebendo as reverências era o animal, não era ele. Isso é Emmanuel que fala, né? Porque veja bem, houve essa reverência toda, né? Houve toda essa atenção, todo esses aplausos e, né? Essa chegada de Jesus a Jerusalém, uma semana depois ele estava sendo sacrificado. Né? Uma semana depois ele estava sendo crucificado. Então Jesus teria deixado claro que não era ele, esse ser transcendente que ele é, que estava recebendo essas reverências todas. Né? Que quem estava ali pisando sobre essas palmas, né? Sobre esses ramos que estavam no chão ali, era o animal, não era ele. Né? Eu achei bem interessante, eu achei bastante lógico isso, né? Que Emmanuel falou. Demonstrando que muitas vezes é mais a nossa personalidade que recebe as reverências, mas muitas vezes não tem a ver com o nosso eu profundo. Né? São coisas que agradam ao ego, agradam ao ser ainda animal que somos, instintivo, né? Muitas vezes egoísta, personalista, mas não tem nada a ver com o eu profundo. Muitas vezes que está distante dessas reverências, está distante dessas conveniências. Porque a população, a massa, um dia quer uma coisa, outro dia quer outra. Um dia bate palma, outro dia está ofendendo, gritando, matando, inclusive. Né? Então, Jesus deixou bem separado, né? Essa realidade dele transcendente, ele estava acima de tudo isso. Né? Realmente acima de tudo isso. Muito bem. Então, bom, a turba dizia, ó, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Né? Então já estava sendo tido como um profeta, como alguém muito importante, né? Dentre outros profetas que já haviam vindo, já tinham vindo, né? Mas ele estava sendo considerado um profeta. Nós sabemos que ele é muito mais do que um profeta, né? Mas isso demonstra a reverência que as pessoas tinham por ele, né? Aí a expulsão dos vendilhões do templo, né? No versículo 12, 21, capítulo 21, versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. E diz a eles, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Né? Inclusive isso está em Isaías, né? No capítulo 56, né? Versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Né? Então, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É interessante, né, que Isaías, nesse capítulo 56, versículo 7, ele diz a respeito dos sacrifícios, né? Olha que interessante, ó. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Né? Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Jesus cita justamente Isaías nesse ponto, só que ele ressaltou apenas minha casa será chamada casa de oração. Né? Ele ressaltou isso. Por quê? Todos esses
esses vendilhões, né, esses comerciantes que estavam no templo de Jerusalém, né, o templo de Salomão, eles estavam ali por concessão dos maiorais do templo, né, vendendo os animais para os sacrifícios, pombas, cabras, né? Então, vários tipos de animais, ovelhas, né, que seriam sacrificadas, né? Isaías fala, né, que os sacrifícios serão aceitos no templo, mas Jesus não dá muita bola para isso que Isaías falou, não. Ele ressalta apenas, ó, está escrito também, né? Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Né? Jesus ressalta isso. A minha casa será chamada casa de oração. E não exatamente casa de sacrifício, de holocausto, casa de... Né? Minha casa será chamada casa de oração. Esse é um ponto um pouco controverso, né? Que Jesus teria derrubado as mesas e teria sido aquele alvoroço todo. Algumas pessoas acham que Jesus era todo brandura, todo mansuetude e tal, que ele não poderia ter feito isso. Outros já acham que não, que realmente ele tinha que exercer aquela autoridade, né? Que ele teria ficado indignado, né? Nós não sabemos o que aconteceu de verdade. Outros dizem, eu já vi referências falando que naquele momento Jesus teria irradiado a sua luz e as pessoas ficando perturbadas ali com aquela radiância de Jesus, elas teriam saído meio que assustadas. Eu não sei, né? Essa explicação não ficou muito, né? Não sei, parece que não cai muito bem, né? Então, não sei exatamente o que aconteceu. Jesus poderia ter ficado indignado, né? É que na nossa perspectiva de sermos bonzinhos, né? Qualquer ato, qualquer ato mais enérgico, a gente acha que é sinônimo de maldade. Quando a gente está querendo ser bonzinho, qualquer ato mais enérgico a gente já classifica como maldade. Ai, como aquela pessoa é chata, como aquela pessoa é maldosa, não sei o quê. Porque a pessoa agiu com energia, né? Porque nós interpretamos ainda o exercício da energia como maldade. Então todo mundo quer ser bonzinho, né? Quer fazer média, todo mundo quer aceitar tudo. Muitas vezes até mantendo uma atitude pusilânime, que os espíritos condenam, né? A gente vê Joana de Ângeles falando da pusilanimidade como uma atitude negativa. O que é pusilanimidade? É a covardia moral. Quando você tinha que agir, você se acovardar, né? Você ficar em cima do muro, você não tomar partido, é pusilanimidade, é a covardia moral. Então, Jesus não era pusilânime, né? E ele, em alguns momentos, ele foi bastante enérgico. Dizem, Chico Xavier, por exemplo, eles falam que Chico Xavier era manso, brando e tal, mas quem conhecia o Chico mais de perto diz que o Chico era bastante enérgico, né? Só que é uma energia exercida de uma forma diferente. O Chico era bastante enérgico, né? Bastante decidido e firme nas posturas dele, né? Só que a gente tem aquela visão assim, só de mansuetude, aquela coisa quieta, parada, assim, né? E muitas vezes a gente não interpreta bem as atitudes mais enérgicas, mais firmes, né? Então, o que aconteceu aqui de fato, nós só temos o registro aqui, né? Nós temos o registro nos evangelhos. Se foi exatamente isso que aconteceu, certamente foi uma atitude enérgica de Jesus, porque ele julgou, talvez ele tenha querido deixar registrado mesmo, né, o sim, sim, não, não, né, Ju? Que em certas atitudes não dá para a gente ser tão complacente. E talvez ele tenha querido mostrar que realmente com as coisas espirituais, vamos dizer assim, a importância dessa energia, né? A importância
né, dessa atitude, né? Então pode ser que a ideia tenha sido essa, né? Então está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de assaltantes, né? Porque era um verdadeiro comércio mesmo, né? Era um verdadeiro comércio, né? E aqueles que ganhavam o privilégio de estar ali no templo de Salomão vendendo esses animaizinhos, né, que seriam sacrificados. Veja bem, aí tem dois problemas, né? Tem um problema humanístico, né, vamos dizer assim, né, do sacrifício dos animais. E tem três problemas: um problema humanístico, né, a questão do sacrifício dos animais, é uma questão de, sabe, de humanidade, né? O segundo ponto, o sacrifício de animal no templo, quer dizer, justamente numa, numa casa de oração. E o terceiro, né, em função de um comércio todo na casa de oração, né? Quer dizer, são três problemas graves aí, se a gente for analisar friamente, né? São três problemas graves aí, né? A Ju colocou aqui: é severo, né? Mas é severo e com nobreza de sentimentos, exatamente, né? Tá? Então não é com raiva, com ódio, não, né? É a atitude enérgica daquele que está indignado perante a atitude leviana, né, daqueles que ali estão, né? Ah, mas então quer dizer que vale tudo nessa atitude enérgica? Não. Então quer dizer que vale a pena a gente empunhar a espada e ser enérgico para convencer as pessoas da outra religião a seguirem o cristianismo? Não. Né? Essa é uma das passagens que deu margem para todo um raciocínio. Essa é uma das passagens que deu margem para todo um raciocínio mais bélico em torno do Evangelho, tá, pessoal? É uma das passagens, por isso que é uma passagem meio polêmica, meio delicada, é, e que depende muito como a gente interpreta isso aqui, né? Porque senão a gente começa a cair na visão de que vale tudo, então, em função do Evangelho, em função da divulgação, do Espiritismo, vale qualquer coisa, né? Vale passar por cima das pessoas, ou vale ser agressivo com as pessoas, ou vale. Aí não acredito, não. Né? Aí não é o que eu penso, não. Eu acho que existem limites para essa energia. Jesus sabia dosar isso. Né? Você não vai matar ninguém, você não vai perturbar ninguém, né? No sentido assim, grosseiro da coisa. Né? Então existem limites para essa energia, sim. E Jesus sabia dosar isso na medida certa. Nós muitas vezes ainda não sabemos, né? A Joia tem que ter distinção, né? Por exemplo, pode uma pessoa dizer para nós espíritas: ah, se vocês não são a favor do aborto, não faça, mas deixe livre as pessoas de fazerem. Então, aí, né, Ju, o que não é correto, né? É o que não é correto. Então, para nós espíritas, defendemos esse, esse nosso ideal, que é um ideal de amor à vida, né, de cuidado com a vida. Nós vamos defender com o pensamento, com a atitude, nunca com a agressividade, né, com a imposição. Nós não vamos impor isso a ninguém, mas nós podemos defender desse ponto de vista com argumentos, né, com argumentos, com sentimentos, com reflexão, com estudo de casos, né, com conhecimento. Essas são as armas que a gente tem, né? Jamais com agressividade, com dar a impressão que só a gente que está certo, não. Né? Então, é muito importante, a gente percebe que o como a gente faz as coisas é tão importante quanto o que. Né?
Às vezes você vai fazer uma coisa que é correta, né? Até o seu ponto de vista está correto, o que você está defendendo é correto. O como você vai defender isso muitas vezes está errado. O como você está fazendo a coisa muitas vezes está errado, né, pessoal? Então acho que isso a gente tem que ir aprendendo a discernir dessa sutileza, né? E não olharmos só para o que estamos fazendo, mas o como vamos fazer, né? Porque senão a gente pode estragar tudo, né, fazendo de uma forma equivocada, né? Fazendo de uma forma que não é condizente com até com o que a gente está falando, né? Então, a Ximena está dizendo, a disciplina incomoda, e Jesus era enérgico com disciplina. Exatamente, Ximena, isso mesmo. Tá? Então vamos lá, vamos mais um pouquinho aqui, né? Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo os sumos sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fez, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes diz, sim, nunca lestes da boca de infantes e lactentes, restauraste o louvor? Que coisa, né? Jesus, né? Isso aqui, se não me engano, está em Salmos, né? Da boca de infantes e lactentes restauraste o louvor? Porque Jesus respondeu, né? Os sumos sacerdotes e os escribas, né? Vendo as maravilhas que ele estava fazendo no templo, curando coxos, cegos e tal, né? E as crianças gritando, olha só que interessante, né? As crianças gritando, Hosana ao filho de Davi, porque ele era da raiz genealógica de Davi, né? Da tribo de Davi. Seria, né? Jesus seria dessa árvore genealógica aí, né? E viria justamente de Davi, né? O Messias, né? Então Jesus era tido como Messias, era tido como vindo da raiz de Davi, né? É, então os fariseus ficaram indignados de verem ele fazendo esses prodígios e as crianças dizendo, né? Hosana ao filho de Davi e tal. Aí os fariseus disseram, ouves o que estes dizem? Você está ouvindo o que eles estão falando, né? Eles ficaram indignados, né? Você está vendo só o absurdo que eles estão falando aqui, né? E Jesus diz, sim, nunca lestes, da boca de infantes e lactentes restauraste o louvor? Querendo dizer, olha, tá vendo? Essas crianças aqui estão falando coisas muito mais verdadeiras do que vocês. Enquanto vocês estão preocupados em vender apenas, né, em ganhar dinheiro em função do templo, as crianças estão falando a verdade, elas estão restaurando o louvor. Né? Então é muito interessante isso, né? Como é que pela boca das e as crianças têm isso, né? Muitas vezes as crianças elas pela espontaneidade com que elas expressam às vezes a influência espiritual positiva, porque elas estão mais ligadas ao self do que o adulto, porque elas lembram com mais clareza, entre aspas, da realidade espiritual delas, elas estão mais ligadas ao eu divino do que o adulto, né? que substituiu pelo ego, pelas preocupações do mundo de fora, né? Então, as crianças mais facilmente se prestam, em certos momentos, para demonstrar a elevação, aquilo que é correto, né? Através da sua ingenuidade, da sua espontaneidade, né? Sem interesse, né, Maria? Exatamente, né? Então, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali pernoitou. Aí nós vamos pegar o versículo 18, vamos falar sobre a figueira estéril. Tá? Ao raiar do dia, voltando para a cidade, teve fome. E vendo uma única figueira no caminho, dirigiu-se a ela e nada encontrou senão folhas. E disse-lhe,
nunca mais nasça fruto de ti. Imediatamente secou-se a figueira. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como a figueira secou-se imediatamente? E, em resposta, Jesus lhes disse: Amém vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis isso da figueira, mas também se disserdes a este monte: sejas tirado e lançado ao mar, isso acontecerá. E tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebereis. Né? Muito interessante essa passagem, né? Por vários aspectos. Aqui é interessante, né? Dá a impressão de uma até de uma certa injustiça com a figueira, né? Coitadinha da figueira, né? Dá até uma impressão de uma certa injustiça com a figueira, porque eles falam aqui que Jesus estava com fome, né? Acho que não é nesse evangelho, é em outro evangelho, não sei se de Marcos, tem que ver de Lucas. Diz que não era tempo de figos, né? Aqui não fala, mas tem outra parte que fala. Que não seria a época de figos, né? Então, como é que ele poderia dar figos se não era época, né? Mas enfim, em outro evangelho fala sobre isso, né? Então, Jesus chegou na figueira e encontrou apenas folhas, não havia frutos, né? E ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. Imediatamente secou-se a figueira. Quer dizer, para mim, pelo que eu entendo aqui, o objetivo central não era exatamente Jesus comer ou não comer, ele não ficou bravo porque não tinha figo, não é, a questão não é essa. Se era época de figo, se não era época de figo, a questão não é essa. A questão, o que eu acredito que Jesus quis é aproveitar o ensejo para demonstrar uma lição, né? Para demonstrar qual lição? Qual que vocês acham que foi a grande lição aqui, né? Qual seria o grande objetivo de Jesus nesse momento aqui, não é? Seria o objetivo de mostrar o poder da palavra, né? O poder da palavra, o poder do pensamento, da nossa intenção, né? Do nosso desejo, né? Esse é o grande objetivo aqui, né, pessoal? Porque logo depois ele confirma essa intenção dele, porque os discípulos ficaram chocados com esse fato, né, com o que ele demonstrou. E aí ele explica, né? Então vamos lá, ó. Nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente secou-se a figueira. Quer dizer, ele falou algo, desejou algo, vibrou algo e imediatamente ele demonstrou um poder que nós temos, né? Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como a figueira secou-se imediatamente? Não é, pessoal? Mais uma coisa física que Jesus demonstrou. Mais um poder que ele demonstrou e que os discípulos não sabiam que era possível, né? Eles não sabiam que era possível. Em resposta, Jesus lhes disse: Amém. Né? Amém. Né? Trata-se de um adjetivo verbal: ser firme, ser confiável. Tá? Esse é o. Eu estou usando, só lembrando que eu estou usando a tradução aqui do Haroldo Dutra, tá? Semana passada a gente começou a usar, né? Porque eu não tinha esse livro, agora eu tenho. E é prático de usar aquele, eu gostei, as letras são maiores, é bem gostoso de usar. Então nós estamos usando essa tradução, que é uma tradução mais neutra, é uma tradução técnica, não é uma tradução religiosa. Né? Não tem tendência para espiritismo, nem para catolicismo, nem para o protestantismo. É uma Bíblia, é um Novo Testamento, né? Mais técnico. Né? A preocupação do Haroldo Dutra foi fazer uma tradução técnica, não tendenciosa no sentido religioso. Tá? Então, aí Jesus ele confirma qual foi a intenção dele. Né?
ele diz assim, olha, tudo, amém vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis isso da figueira, mas também se disserdes a este monte, sejas tirado e lançado ao mar, isso acontecerá. E tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebereis. Tá? Então, a primeira coisa, se tiverdes fé e não duvidardes. Né? Se você tem fé e não duvida, tá? Quer dizer, uma fé realmente robusta, uma fé firme, incondicional, né? É uma fé raciocinada, é uma fé, né, que não é uma fé superficial, em que a gente crê por um lado e fica duvidando por outro. Essa é uma fé muito frágil, né? Então ele chama atenção para a importância da fé, é, que não fica cultivando dúvidas, né? É a fé verdadeira, né? Meu modo de ver. Certo? Então é um poder que todos temos, né, pessoal? Será que nós estamos usando esse poder? Ou será que nós ainda estamos duvidando, né? A gente fala que tem fé e quando o bicho pega, quando a situação fica complicada, a gente já começa a duvidar. Aí já deixa a insegurança falar, né, Maria? Deixa a insegurança falar e já começa a cultivar o medo, já começa a vacilar, já começa a falar, ah, então, mas não sei, será que vai? Né? A gente já começa a ficar inseguro perante as situações, ansioso, né? Nervoso. Toda vez que a gente fica irritado, nervoso, de algum modo a gente tá expressando a insegurança, né, que nós temos. Então são coisas que devagarzinho a gente vai aprendendo, né? Mas não é fácil, né? Então ter a fé, né? A fé que remove montanhas, como diz Jesus aqui, né? Então tudo que pedirdes, tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebereis, né? Então todos nós podemos exercitar essa fé. A autoridade de Jesus, né? Aí no versículo 23. Chegando ao templo, aproximaram-se dele, enquanto ensinava os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Né? Você vê de novo, né? Os sumos sacerdotes, eles ficavam doidos da vida, né? Eles ficavam muito nervosos, né? Muito revoltados com o modo de ser de Jesus, como é que Jesus lidava com as pessoas, as curas, né? Os ensinamentos. Eles ficavam possessos, né? E perguntaram aqui, se sentiam afrontados, né, Marcinho? Com que autoridade fazes essas coisas? Com que autoridade você fica curando aí, hein, seu Jesus? Né? Como se fosse a coisa mais corriqueira do mundo, né? Quem é que permitiu que você ficasse curando aí os cegos, os paralíticos? Não tem que ficar curando, não. Né? São pessoas amaldiçoadas por Deus. Você vem aqui, quem é que te deu essa autoridade para você ficar curando? Né? Vocês percebem o ridículo da situação, né? Como se fosse uma coisa super corriqueira, super normal, né? Estivesse fazendo um mal, né, Marcinha? Porque as pessoas doentes, né, as pessoas leprosas e cegas, eram tidas como pessoas amaldiçoadas por Deus, né? Principalmente a lepra, né? Então era um mal tido como um mal religioso, assim, era um mal, né, uma punição de Deus para aquela pessoa, né, uma maldição. Tá? Então eles ficaram doidos de Jesus estar curando as pessoas, né? Com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu esta autoridade? Em resposta, Jesus lhes disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserem, eu também vos direi
com que autoridade faço essas coisas? O batismo de João era de onde? Do céu ou dos homens? Né? Jesus, Jesus era tão esperto, era tão perspicaz, né? Jesus era tão perspicaz que eles quiseram colocar Jesus numa saia justa, eles quiseram colocar Jesus numa saia justa, colocá-lo em contradição, né? É, afrontando Jesus para que ele dissesse que era Deus que estava dando aquela autoridade para ele e tal. E eles poderiam pegar Jesus, né, no templo ali, falando, falando que ele era o cara, né? E eles poderiam julgar Jesus rapidamente ali, como se ele estivesse fazendo uma coisa absurda, né? Uma coisa tida como uma afronta à religião deles, né? E aí Jesus, percebendo essa saia justa, né? Então ele não respondeu isso abertamente, porque ele sabia que se ele respondesse seria uma confissão praticamente de uma afronta aos princípios religiosos dos judeus, né? Se ele dissesse que ele é o filho de Deus, que ele está ali e tal, nossa, ia ser um rebuliço, né? Provavelmente nem iam deixar ele sair mais dali. Então ele não respondeu. O que ele fez? Ele perguntou também para os fariseus. E perguntou o seguinte, ó, então tá bom, se vocês, eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês me responderem, aí eu vou dizer então com que autoridade que eu faço. Né? O que ele perguntou? Olha a perspicácia dele. Ele perguntou assim, o batismo de João, o Batista, né, que era primo dele e tal, o batismo de João era de onde? Era do céu ou dos homens? Por quê? Por que ele perguntou? O que tinha a ver João Batista aqui? É porque ele sabia que João era considerado um profeta já. João Batista já estava sendo tido em alta conta pela população. Muita gente gostava de João. E já tinha ele como um profeta. Então, se eles falassem que era dos homens, a população ia ficar contra eles. Né? Se eles falassem que era de Deus, né? Eles vão estar aprovando o que João Batista fez, inclusive o fato de ter batizado Jesus, né? De estar, os discípulos de João agora estavam seguindo Jesus. Vocês entenderam a sutileza da coisa? Exatamente. Então olha só que sabedoria dele, né? Você vê, né, um parágrafo assim a gente não dá nada, às vezes a gente passa batido, né? Mas olha que sutileza, né? E então eles arrazoavam entre si, dizendo, olha, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que razão não creste nele? E se dissermos dos homens, tememos a turba, pois todos consideram João um profeta. Vocês entenderam? Então, se nós dissermos que ele é do céu, o batismo de João era do céu, então por que não crestes nele? Quando falou que viria alguém que era maior do que ele e tal. Todos sabiam, né? Muitos que seguiam Jesus já estavam seguindo João Batista. Eles até foram perguntar para Jesus, olha, você é aquele que era de vir, que era para vir? Aí Jesus fala assim, olha, você vai e fala para João que os cegos veem, os coxos andam e tal. Houve essa situação, pessoal, só para vocês entenderem, né? Que João Batista mandou os seus discípulos perguntarem para Jesus se ele era aquele que viria. E Jesus falou, ó, vocês voltam para João e fala que os cegos vêm, os coxos andam, né? A palavra de Deus é proferida e tal. Esse era o sinal, né? A senha deles lá, né? Então, se dissermos dos homens, tememos a turba, pois todos consideram João um profeta. E respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. Olha que interessante, né? Os fariseus responderam para ela, nós não sabemos se ele é do céu, se é da terra, né? Não sabemos. Aí Jesus disse,
nem eu vos digo com que autoridade eu faço estas coisas. É muito legal, né, pessoal? A gente vê assim a vida, né, a dinâmica dos diálogos, né, de Jesus, né? Então eles falaram que eles não sabiam, então Jesus também falou assim, ó, então nem eu vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas, né? Então ficava empatado ali, 0-0, né? Ok? Vamos ver se dá tempo de fazer mais um pedacinho aqui, né? Tem uma parábola aqui, a parábola dos dois filhos na vinha, tá? Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e aproximando-se do primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Em resposta, ele disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Aproximando-se do outro, disse a mesma coisa. Em resposta, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Dizem: O primeiro. Jesus lhes diz: Amém vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Pois João veio até vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, não vos arrependestes, depois para crerem nele. Bom, vamos analisar isso aqui, né, pessoal? A parábola dos dois filhos. Olha o trem, né? A parábola dos dois filhos na vinha, né? Então, é uma parábola curtinha, né? Aqui é bem pequeno, né? Que é simples a coisa. O Senhor falou para um filho, tinha dois filhos, falou para um filho, ó filho, vai trabalhar lá na vinha. Aí ele falou assim, eu não vou não. Que nem os nossos filhos, né? Eu não vou não. E depois foi. E depois acabou indo. Tem aqueles filhos que falam assim, eu não vou fazer, não vou, reclama. Depois vai e faz, né? O reclamar é só para não perder o hábito, né? Não é só com o filho, não. É marido também, esposa, dependendo do caso, né? Então, eu não vou não. Aí depois foi. E ele chegando para o outro filho, falou a mesma coisa. Filho, vamos trabalhar lá na vinha. Ah, eu vou sim, senhor. E não foi. Esse é pior, né? Esse é pior, né, pessoal? Aquele que fala, não pode deixar, eu tô lá, ó, conta comigo e tal. E depois não vai, não é? É pior nessa situação. E Jesus até pergunta, né? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Dizem, o primeiro. Jesus lhes diz, amém. Amém vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. É interessante, pessoal, que isso aqui foi na sequência lá daquele diálogo. Interessante que na sequência do diálogo lá com os fariseus, pessoal. Ele estava perguntando a verdade para os fariseus. Né? Então, isso aqui eu achei na Livrarias Curitiba, viu, Diana? Mas você acha, em centros espíritas, em livrarias, você acha? É da edição da FEB, tá? É como vários outros evangelhos e bíblias, né? Só uma coisa ou outra aqui que ele explica, né? Coloca umas notas aqui, então, tá? Então vocês entenderam, pessoal? Esse diálogo aqui foi a continuação daquela conversa deles lá, né? Com os fariseus, de Jesus com os fariseus, naquela situação meio saia justa lá, né? E os fariseus respondendo, né, que era o filho que tinha falado que não, e que depois foi. Esse era melhor, né? Aí Jesus fala assim, olha, amém vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Ele falou isso para os fariseus, pessoal. Pois eu digo para vocês que os publicanos e as prostitutas,
eles vão chegar primeiro no reino de Deus do que vocês. É isso que ele está dizendo aqui. Entendeu? Só está um pouquinho diferente o modo de dizer, mas é isso que ele está falando. Vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Por quê? Né? Por causa do arrependimento, por causa do... Eles estão com as suas chagas mais abertas, né? Eles não estão se mascarando, né? Pois João veio até vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos eram os cobradores de impostos, né? E eles eram mal vistos pela população, assim como as prostitutas, né? Eles eram pessoas, os publicanos eram tidos como pessoas altamente desprezíveis. Por quê? Porque os publicanos eram pessoas eram judeus. Os publicanos eram judeus, eles não eram romanos. Eles eram os próprios judeus que cobravam impostos dos judeus mesmo. Eles tinham a parte deles, os romanos utilizavam eles ganhavam a comissão deles e passavam a maior parte para os romanos, né? Mas eles ficavam ricos. Então eles eram desprezados pelos judeus, né? Eles eram tidos como traidores, como serventes dos romanos, né? Inimigos da própria raça, exatamente. Né? Então, eles eram comprados, né? Eles eram comprados pelos romanos, né? Pois João veio até vós no caminho da justiça, João Batista, né? E não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, não vos arrependestes. Não vos arrependestes depois para crerem nele. Quer dizer, vocês ainda não conseguiram perceber o que está ocorrendo, a mudança que está surgindo, o novo ensinamento que está havendo através de João, através do que eu estou falando, né, de Jesus e tal. E isso demonstra que vocês estão longe ainda do que seria o ideal, né? E os publicanos e as prostitutas estão entendendo, eles estão indo atrás, eles estão buscando, eles estão ouvindo o que João falou, o que eu estou falando, né? Então é mais ou menos isso, né, pessoal? Eles estão em contato com talvez porque as suas dores estão maiores, a consciência culpada, o arrependimento, né, estão se sentindo culpados, então eles estão buscando o apoio necessário na religião, né, nos ensinos novos, na boa nova, para eles conseguirem se reajustar. Né? Mas os fariseus ainda estavam defendendo esses pontos irritantes, né, esses pontos irritantes, e não estão vendo que os coxos estão andando, os cegos estão vendo, né? As pessoas estão sendo libertas das influências negativas da obsessão. Isso eles não estavam percebendo, né? Pessoal, já quase 9 horas, nós vamos dar uma paradinha aqui então, tá? Eu agradeço aí de coração a presença de todos e que a gente possa estar junto aí, né, semana que vem para continuar o nosso estudo, tá bom? Obrigado a todos que estão participando aqui no Pautal, que também quem estiver no Facebook, um grande abraço, tá? E todos que vierem a ouvir depois essa reflexão, tá bom? Um beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.